E aí galera, por eu ser um cidadão que nem sempre tenho grana pra poder assistir filmes no cinema, na maioria das vezes eu tenho que esperar os filmes lançarem em streaming pra poder assistir. E Fresh e Guardiões da Galáxia Volume 3 são alguns desses exemplos desses filmes que eu demorei muito pra poder assistir porque eu não consegui assistir no cinema, então eu tive que esperar um pouco. E nesse vídeo eu vou falar a minha opinião sobre esses ambos filmes. Isso porque eu fiz uma postagem na aba de comunidade perguntando se vocês iriam querer que eu gravasse um vídeo falando sobre Fresh e Guardiões da Galáxia Volume 3 em um vídeo só. Então, vamos para o assunto principal do vídeo. Só um aviso, esse vídeo vai ter spoilers. E não achem que esse vídeo vai ser resumindo os dois filmes. Não vai ser, até porque não é possível fazer isso. Então no conteúdo de hoje, eu vou falar sobre os dois filmes com coisas que contêm spoilers, então já fiquem avisados. Se você não assistiu Fresh, se você não assistiu Guardiões da Galáxia Volume 3, não assista esse vídeo. Vamos começar pelo filme do Fresh. Esse filme, né, cara, The Fresh, é uma produção que demorou muito, mas muito para ser lançada. Vocês não sabem o quanto essa obra foi adiada. E na história dessa produção nós acompanhamos a vida cotidiana do Barry Allen, que é o Fresh, enquanto nós também vemos algumas ações dele, né, salvando vidas alheias por aí. Ao mesmo tempo que ele trabalha num laboratório. Em outra cena nós vemos que o pai dele, ainda tá preso, porque o pai do Barry Allen foi acusado de ter matado a própria esposa, sendo que, não foi ele que matou e o filho acredita na inocência dele. Em um certo período, a casa da mãe dele foi assaltada, a casa da mãe dele, do pai dele foi assaltada, onde ela acabou sendo morta por um capanga. Só que o capanga fugiu. Quando os policiais chegaram no local, eles colocaram a culpa no pai do Barry Allen. Por isso, em uma cena específica, o Barry está conversando com o seu pai. Entendeu? Tentando achar um jeito para tirar o seu pai da cadeia. Isso porque o próprio Barry, como eu disse anteriormente, Barry Allen acredita na inocência de seu pai. Em outra cena específica, depois de algumas cenas aleatórias, que eu não vou me estender muito aqui, para o vídeo não ficar muito grande, ele acaba conversando com o Bruce Wayne, onde ele fala sobre a possibilidade de viajar no tempo para poder alterar algumas coisas, mudar algumas coisas na linha do tempo. E o Barry chega até a falar para o Bruce que se ele voltar no tempo, ele poderia até fazer com que os pais do Bruce estejam vivos, ficassem vivos, Só que o Bruce meio que repreende ele e dá a entender que não é para poder ele fazer essas coisas, não é para poder alterar, porque provavelmente tem consequências nisso. Mas não adianta de muita coisa, porque depois de uma cena onde o Barry está conversando com a personagem Iris, que foi uma velha amiga dele, e que agora é um interesse amoroso dele, ele decide usar a velocidade dele para poder viajar no tempo e alterar a linha do tempo, fazendo com que a sua mãe fique viva. E ele acaba com isso indo para uma linha do tempo onde tanto seu pai está fora da cadeia e tanto sua mãe está viva, mas por consequência disso ele acaba avistando a versão mais jovem dele, porque nessa linha do tempo onde a mãe do Barry está viva, o Barry, o Barry jovem, tem seus 16 anos, eu acho que é 16 anos no máximo, ou 17. Então o Barry do presente acaba se encontrando com esse outro Barry aí da outra linha temporal mais jovem. E esse é um dos melhores momentos, porque tanto o Barry mais jovem quanto o Barry mais velho que nós conhecemos, cara, eles têm uma química grandiosa. Tem várias cenas dinâmica entre eles, que é maravilhoso, é muito bom de se ver. Eles têm literalmente uma química. Você às vezes até esquece que é o mesmo ator interpretando ambos personagens ali, cara. Porque o ator atua tão bem que ele consegue trazer uma vibe jovial pro Barry do presente e pro Barry da outra linha do tempo, que é o mais jovem. E isso é muito bom, muito interessante. E funciona muito bem nesse filme. Nesse filme nós também somos apresentados a outra versão do Batman do universo do Barry mais jovem, que é o Batman interpretado pelo ator Michael Keaton, e nós também conhecemos a personagem Supergirl, interpretada pela Sasha Calle, porque diferente do universo do Barry que nós conhecemos, nesse outro universo o Batman é com outro ator, Michael Keaton, e diferente de ser o Superman, agora é a Supergirl que vive naquele universo, onde em um determinado momento o Barry conhece o Batman porque ele vai na mansão Wayne, e depois ele conhece a Supergirl porque tanto os dois Barrys, e tanto o Batman do Michael Keaton acabam libertando a Supergirl. E cara, o Batman do Michael Keaton está maravilhoso nesse filme. Eu gostei bastante, cara. Eu diria que eu até gostei mais desse Batman do Michael Keaton do que do próprio Batman do Ben Affleck. Desculpa, eu não tenho nada contra o Ben Affleck, mas porque, cara, as cenas de ação desse Batman aqui do Michael Keaton é muito, muito legal. E o Batman / Bruce Wayne dele tem uma personalidade muito interessante também, sabe?
E tipo, em relação às cenas de luta, às cenas de ação, eu gosto muito nesse filme. Mas cara, mesmo gostando da maioria das coisas desse filme, eu tenho que confessar, cara, quando a gente para poder observar os efeitos especiais, desde o início até um determinado momento de um filme, algumas coisas são boas até. Mas cara, tem algumas coisas ali que, meu Deus, cara, parece sem gráficos de PlayStation 2 ou PlayStation 1, velho. É sério, é muito ruim, é muito estranho e causa uma estranheza pra quem tá assistindo. Mas, mesmo eu não gostando disso e achando que realmente, cara, os efeitos são uma merda, eu tenho que dizer que, cara, não foi uma parada que me tirou da trama. Porque eu acho que quando uma história é boa, não importa o CGI ruim que tem. Se uma história é boa, ela vai me prender, eu vou gostar dela pela história. Então, mesmo que os efeitos especiais sejam ruins, esse filme não é perfeito, tá? Até em questão de história, né? Eles estabelecem. Mas por ter uma história que me agradou, eu até gosto do filme e tento esquecer um pouco os efeitos que são ruins. Mas cara, são muito ruins. Mas Fresh foi um filme que eu gostei, tá? Eu vou dizer que foi um filme que eu me diverti assistindo. É um filme divertido, tem várias cenas interessantes, engraçadas, emocionantes pra caramba. E continuando o assunto, o vilão desse filme é o General Zod. Vocês lembram que o General Zod ele foi o vilão do filme do Superman? Então, nesse filme também ele é o vilão. E quem entra em uma luta com ele é a Supergirl. Depois que o General Zod, spoiler, falei que ia ter spoiler, ele mata a Supergirl e mata o Batman, o Flash jovem tenta voltar no tempo para poder fazer com que eles voltem à vida. Só que com isso ele causa algumas consequências, cara, na linha temporal, né? Que faz com que o Barry que nós conhecemos entre num consenso de que ele tem que voltar no tempo e fazer com que a mãe dele morra, porque a mãe dele morrer é uma coisa que deveria acontecer. Então, em determinado momento, ele volta no tempo e entra naquela loja onde ele tinha mudado alguma coisa que alteraria completamente o destino da mãe dele, e ele faz com que a mãe dele realmente morra, mas antes disso, ele se despede dela, sabe? Ele consegue se despedir dela de uma forma muito, mas muito emocionante e cativante pra caramba, que eu gostei bastante. Esse filme, ele pode não ser a melhor coisa do mundo, mas pelo menos ele é feito com coração, sabe? Pessoas que fizeram esse filme, fizeram com coração, sabe? Então, até concordo quando algumas pessoas falam que Fresh é um filme que deveria ser lançado alguns anos atrás. Talvez se ele fosse lançado alguns anos atrás, ele seria um pouco mais apreciado. Provavelmente se ele fosse lançado em 2018. Mas ele foi lançado agora, e é bem tarde, cara. Agora nós vamos falar sobre uma das melhores trilogias do UCM, o universo cinematográfico da Marvel, que é Guardiões da Galáxia, cara. Agora eu vou falar sobre Guardiões da Galáxia Volume 3. Na história desse filme nós acompanhamos um pouco da trajetória dos Guardiões da Galáxia, né? Peter Quill, Gamora, Nebulosa, Groot, Drax e entre outros ali. Eu citei a Gamora, mas ela não tá no grupo principal por alguns motivos que algumas pessoas que assistiram sabem. Mas voltando ao assunto, o principal foco desse filme é o Rocket, cara. É o Rocket Raccoon. Porque nós já conhecemos esse personagem desde o primeiro filme e nós sabemos poucas coisas sobre o passado dele, né? E por nós conhecermos só algumas coisas do passado dele, a gente não conhece ele o suficiente. E esse terceiro filme, ele prova isso. Porque nessa produção aqui, nós vemos um pouco do passado dele. Do quanto ele sofreu. Porque ele foi um cara que ele foi reconstruído. Ele foi feito, no caso, não reconstruído, mas ele foi feito em laboratório. Ele sempre citava esse sofrimento, essa coisa, essa parada que ele sofreu muito no passado. A gente nunca via isso nitidamente em tela. E esse terceiro filme serve para poder mostrar toda a origem dele. Então essa produção gira em torno do personagem Rocket. Isso aqui fica evidente. E é incrível porque nós vemos o passado do Rocket enquanto o Rocket do presente está inconsciente. Porque depois de um ataque do personagem novo, Arlok, que foi a mando do próprio cara que criou, né, que construiu, no caso, o Rocket, esse cara acaba machucando várias pessoas lá do local lá dos Guardiões da Galáxia e com isso acaba deixando o Rocket inconsciente, fazendo com que o Peter Quill e o resto dos Guardiões da Galáxia tenham que levar ele para poder tentar pegar uma tecnologia para poder reanimar o Rocket.
Mas por ironia do destino, esse local onde o Peter Quill vai pegar essa tecnologia é perto do laboratório onde o cara que fez aquela parada com o Rocket, né, em questão de reconstruir o corpo dele, criar ele praticamente, faz as outras coisas inacreditavelmente cruéis com os outros animais, porque o cientista que se chama auto-revolucionário, além de ter causado esse trauma, né, no Rocket, ele também causou outro no Rocket por ele ter sido responsável por ter matado as outras cobaias deles que vieram a se tornar melhores amigos do Rocket no passado. Cobaias essas que também eram outros animais que eram transformados em máquinas de inteligência. Alguns que eram falhos e outros que eram 100% bem feitos, igual ao próprio Rocket. Guardians da Galáxia é um filme que você vai gostar do início ao fim. Eu não diria que ele é um filme perfeito, mas ele é um filme sensacional. É uma das obras que eu mais gostei de assistir e, tipo, eu sempre gostei dos primeiros filmes do Guardians da Galáxia e eu acho que essa é uma das melhores trilogias já feitas de heróis, né? Uma das, tá? Não a, mas é uma das. E esse filme me mostrou isso, me fez chegar nessa conclusão, porque Guardians da Galáxia Volume 3, além de ter uma ótima história, com ótimos personagens, tantos novos, tantos que a gente já conhece, ele tem uma trilha sonora maravilhosa e tem uma cena de ação, e tem cenas de ação incríveis e diálogos que são muito engraçados. Ao mesmo tempo nós também temos vários diálogos que são muito profundos emocionalmente. Cara, tem várias cenas emocionantes, incluindo até o próprio Rocket, mas saindo um pouco dele, indo para outros personagens, que é o próprio Peter Quill, a relação que ele tem com a Gamora, que não é a Gamora que ele conheceu, é uma outra Gamora, porque a Gamora porque a Gamora principal morreu nos eventos lá dos Vingadores. Então tem toda essa questão a ser resolvida com o Peter Quill no presente, com a Gamora, que é, na verdade, a outra variante da Gamora que a gente conhecia. É muito bom ver como isso é construído, e também é muito bom ver a relação da personagem Mantis com o personagem Drax e a Nebulosa, e entre outros, né? É muito legal. Tem só alguns personagens que ficam de escanteio, como é o exemplo do Warlock, que ele tá nesse filme, ele tem uma grande importância, mas ao mesmo tempo, ele é um personagem que ele só vai ser um pouco mais aprofundado, desenvolvido em produções futuras da Marvel. Mas tirando isso, esse filme é incrível, e eu gostei bastante. E voltando a falar sobre o vilão auto-revolucionário, cara, ele é um vilão feito pra você sentir ódio dele. Ódio. Porque o tanto de mal que ele fez com o Rocket e os amigos do Rocket, né, que, spoiler, acabaram morrendo nos experimentos ali, não nos experimentos, mas acabaram morrendo por assassinato pelo próprio auto-revolucionário, é uma coisa tão, mas tão triste, é um passado tão triste do Rocket que faz com que você sinta ódio do auto-revolucionário. E quando o auto-revolucionário é derrotado, porque ninguém mata ele, mas quando ele é derrotado, isso causa uma felicidade grandiosa, cara. Causa uma sensação de felicidade, porque esse cara, o tanto de merda que esse cara fez, é até bom ele ter sido derrotado mesmo. Outra cena interessante e emocionante pra caramba é uma que é do reencontro do Peter Quill com seu antequerido. Eu acho que é o avô dele, que ele não via há muito tempo atrás, desde quando o Peter Quill era uma criança. No momento em que a mãe dele teve câncer, no caso a mãe do Peter Quill teve câncer, ele foi mandado para o espaço. Ele foi viver no espaço e viveu esses anos todos, desde a adolescência até a vida adulta, no espaço, né? Desde criança no caso. E nunca mais reveu o seu antequerido, nunca mais ele viu ele novamente. E nesse terceiro filme ele teve a chance de voltar para a Terra para poder ir até a casa desse ente querido para poder viver um tempo com ele. Então no final desse filme o Peter Quill acaba na Terra. Como eu devo ter dito, Guardiões da Galáxia Volume 3 é uma produção que é boa do início ao fim. E isso vocês têm que agradecer ao próprio James Gunn, que é o diretor dessa produção, que fez os Guardiões da Galáxia ser o que eles não eram, porque nos quadrinhos eles não eram tão conhecidos assim, eles não tinham esse amor assim, eles não tinham essa gama de fãs, né, em relação a eles. James Gunn fez eles nos filmes fazerem sucesso. Então, James Gunn, muito obrigado, você é um ótimo diretor. Você vai para DC agora e eu espero que você faça um bom trabalho no futuro filme do Superman, que você já escreveu o roteiro. E é isso, cara. Eu tenho que agradecer ao James Gunn, porque se não fosse ele, esses filmes aqui não iam ser tão bons quanto eles são. É claro que nesse vídeo eu não falei outros detalhes sobre ambos filmes, mas é só pro vídeo não ficar muito grande, gente, é sério. Se eu falasse muitas coisas aqui nesse vídeo,
cara, ia ter 30 minutos de conteúdo, ou 40, ou até 50, ou talvez 1 hora. Então, se teve alguma coisa que eu não mencionei, foi proposital, para poder esse vídeo não se estender mais do que ele já se estendeu. Mas e aí, vocês já assistiram Fresh? Já assistiram Guardiões da Galáxia Volume 3? Gostaram desse vídeo? Deixem suas opiniões aí nos comentários que eu vou estar gostando de responder cada um de vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante, e compartilhem esse vídeo também, porque fazendo isso vocês vão fazer com que novas pessoas acabem conhecendo esse canal maravilhoso aqui. Não se esqueçam de assistir esses 2 vídeos aqui, né, que eu postei aqui no canal. E muito obrigado pelas pessoas que foram lá na aba de comunidade para poder votar. Valeu, gente, até o próximo vídeo. Tchau, fui!